Nesse último ano eu assumi um grande desafio na minha vida, que era ir do sofá gordo e sedentário para um Ironman em 6 meses. Quer dizer, nadar 3,8 km, pedalar 180 e correr mais 42 km. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 5 das maiores lições de vida que eu tirei dessa experiência. Lição número 1. Pode parecer óbvio dizer isso pra você, mas teve muita coisa que deu errado ao longo desse processo. O treinador que eu contratei, ele não tinha o refinamento que eu esperava. Alguns dos equipamentos que eu comprei, eles não eram suficientes para as coisas acontecerem. E o treino que eu tinha planejado inicialmente teve que sofrer uma série de adaptações com o passar do tempo. E a grande questão é que eu só consegui fazer isso de forma bem sucedida porque eu me apropriei de forma profunda do conhecimento do que aquilo envolvia. Ao invés de simplesmente confiar que o treinador ele ia dar a planilha perfeita para mim e as coisas iam funcionar, eu fui entender como é que funcionavam as zonas de treino e para que cada tipo de treino funcionava e como é que funcionava a questão dos períodos de recuperação e que coisa eu poderia fazer para conseguir ter uma recuperação mais efetiva. E todas essas coisas foram me dando bagagem para conseguir avaliar o que estava acontecendo e me permitir agir de uma forma muito mais planejada. Quando eu cheguei na prova, eu sabia exatamente a quanto meu batimento cardíaco podia estar e quanto sódio eu precisava tomar a cada hora e quantos gramas de carboidrato eu precisava consumir e quantos ml de água eu precisava tomar por hora, levando em consideração o clima que estava rolando. Se eu não tivesse me apropriado disso, a chance de dar ruim era muito grande. E o grande ponto aqui é conhecimento é essencial. Conhecimento não só do desafio que eu estava me propondo fazer, mas até autoconhecimento de compreender quais eram os meus limites e a minha capacidade física para entregar aquela prova. Porque sem isso, se eu não tivesse, com certeza teria dado muito ruim. O que me leva à lição número 2. Algumas pessoas já me questionaram qual que é a diferença do meio Iron para o Iron completo. E deixando de lado a obviedade que o meio Iron tem metade da distância do Iron Full, tem uma segunda questão que é o meio Iron. Se você tem uma capacidade física boa, se você já se exercita, se você já tem uma base aeróbica legal, você consegue ir lá e fazer. Mas um Iron Full, eu tenho a suspeita de que 99,9% das pessoas que não se planejarem vão se dar muito mal numa prova desse tipo. Porque a maior parte das pessoas já vivenciou em algum momento passar por 3, 4, 5 horas de esforço físico contínuo. Mas poucas pessoas passaram mais de 10 horas fazendo esforço repetitivo, 10, 11, 12, 13, 15 horas. E para você conseguir fazer isso, você precisa estar muito bem planejado. Essa jornada, que foi uma jornada muito curta de preparação, especialmente para como eu estava no começo, ela me exigiu um planejamento absurdo. E foi aí que eu fui brilhar. Eu podia não ter a melhor competência física, o melhor desenvolvimento aeróbico e tudo mais, mas eu ia me planejar muito bem. Eu ia saber absolutamente tudo que eu precisava para fazer a prova da melhor maneira possível, inclusive com planos de contingência variados. Porque o ponto aqui é, se você quer alcançar algo grandioso, você precisa de planejamento. Sem isso, você não vai conseguir chegar lá. O que me leva à lição número 3. Esse desafio tinha uma alta propensão de machucar o meu ego se eu olhasse para as coisas da maneira errada. Porque eu não tenho a base aeróbica que a maior parte dessa galera tem, mas nem de longe. Muitas pessoas, quando vão fazer um Ironman, elas já são atletas ou já têm uma base muito boa, ou então se preparam anos e anos para fazer aquilo. Eu estava saindo de um quadro de sobrepeso sem preparo e sim, eu me dediquei bastante, mas eu tinha que ser realista em relação ao que eu conseguia fazer. E é justamente esse o ponto. O esperado nesse contexto é que eu fosse ultrapassado por uma cacetada de gente, que foi o que aconteceu. Pessoas 20, 30, 40 anos mais velhas do que eu me passando, me deixando para trás. E eu poderia me deixar magoar por isso se eu estivesse olhando de uma perspectiva errada. Mas eu não posso me comparar com uma pessoa que pagou o preço da performance. Ele tem uma condição física melhor que eu e tá tudo certo. A gente precisa ter a humildade de reconhecer onde é que nós estamos para conseguir chegar até onde a gente quer. Porque se você não fizer isso, chances são coisas muito ruins vão acontecer. O que me leva à lição número 4.
No pico de treino, eu estava fazendo 10 treinos por semana, sendo que o meu treino mais longo durava em torno de 7 horas. Eu nunca estive tão cansado na minha vida quando eu estava nesse período. Eu treinava 2 vezes por dia de terça a sexta e o meu único dia de folga era segunda-feira. E com essa carga de treino, eu posso te dizer que um dos pilares mais importantes de tudo isso era a recuperação. A minha capacidade de restaurar o meu corpo num volume de treino muito maior do que eu estava acostumado para conseguir progredir e principalmente não me machucar, porque isso poderia colocar tudo a perder. E no começo tudo fluiu muito bem, mas eu tenho 2 filhos pequenos. O meu maior tem 2, a minha menor tem 1, e você pode imaginar que as minhas noites de sono não foram tão boas quanto eu gostaria durante uma boa parte desse projeto. E quando o meu sono ficava ruim, isso me ferrava de uma forma inexplicável. Eu não conseguia treinar direito, eu não conseguia me recuperar direito e isso me afetou de maneira muito ruim nos últimos meses pré-desafio. E é curioso que quando as pessoas precisam fazer alguma coisa, elas estão sobrecarregadas e tudo mais, a primeira coisa que elas vão fazer é cortar o sono. Vou dormir menos, vou trabalhar até tarde. E eu posso te dizer que sacrificar o seu sono é uma das coisas mais burras que você pode fazer. Você vai render menos, você vai trabalhar de forma menos inteligente e você está efetivamente encurtando a sua vida. Não sacrifique o seu sono. O que me leva à lição número 5. Eu não vou dizer para você que todo mundo achou que eu não ia conseguir, mas muitas pessoas à minha volta estavam bem convictas de que não ia dar certo, que eu não ia chegar até o final, ou que eu me ia lesionar, ou que alguma coisa desse tipo ia acontecer. O grande lance é, se você quer ter uma vida extraordinária, você precisa estar disposto a pagar um preço extraordinário. Eu paguei o preço de treinar 17 horas por semana, com 2 filhos pequenos em casa, equilibrando todos os meus afazeres, mas isso veio com um custo que a maior parte das pessoas não está disposta a pagar e que eu mesmo não estaria disposto a pagar isso de forma contínua daqui adiante. É uma coisa que fez para mim sentido por 6 meses, mas que inclusive me trouxe um grande respeito por atletas que se dedicam de forma integral aos seus esportes, porque não é fácil viver uma vida desse tipo, especialmente quando você equilibra isso com as outras áreas que você tem. Mas o grande ponto é que vidas extraordinárias estão à nossa disposição. Tudo é uma questão de o quão disposto você está a pagar o preço para tê-las. Mas se você quer saber mais sobre como foi essa jornada do sofá sedentário e gordo para um Ironman, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar como foi essa jornada.